Salve, salve meus irmãos. Aqui é o Bruno, mestre e sacerdote em magia negra, aqui no estado do Paraná. E no nosso vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar aqui um pouquinho referente ao trabalho de amarração amorosa, beleza? Então, se você for novo ou nova aqui em nosso canal, se inscreva agora mesmo e se vocês me acompanharem até o final, deixa aí o seu like porque isso daí ajuda bastante a gente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Você foi lá, pagou um trabalho de amarração amorosa e o trabalho aparentemente não está surtindo efeito. Ou começou, no caso, a surtir efeito, mas você não viu ali grandes mudanças, ou no caso, não viu ali grandes resultados. Né? O porquê que aconteceu isso daí, tendo em vista que você fez jogo, isso daí você fez tudo. Né? Você fez jogo, você fez um monte de trabalho até hoje, acabou que não dando o efeito esperado e acabou, consequentemente, não dando o resultado esperado. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O porquê que isso daí normalmente acontece. Né? Isso daí não é algo assim que raramente acontece. Não, isso daí é algo comum no caso de acontecer. Quando a gente vai fazer um trabalho espiritual, primeiramente, pelo menos eu, né, no meu caso, uma das primeiras coisas que eu faço é estar fazendo ali o afastamento, né, ou o enfraquecimento ali do anjo de guarda. Mas eu gosto de chamar de afastamento, né, porque no caso a gente não consegue estar enfraquecendo, né, um anjo. A gente tem que dar ali uma pequena oferenda para ele poder, no caso, estar dando ali uma afastada, né, de perto ali da pessoa amada. Porque, no caso, eu não acredito assim que possa, né, enfraquecer um anjo, né? Então eu particularmente prefiro dizer que pelo menos prefiro dizer não, eu faço no caso, no caso tá fazendo o quê? O afastamento dele para o trabalho poder, né, passar. Então ali junto ali a gente oferece uma pequena oferenda para poder estar afastando o anjo de guarda da pessoa ali ou, né, a entidade protetora, que em alguns casos ali no caso a pessoa não tem anjo, a pessoa tem entidade que protege ela. E em alguns casos são daimons, né, são demônios, né? Então também entra junto ali uma pequena oferenda. Tá, quando você faz um trabalho como esse, né, já coloca junto ali uma pequena oferenda para poder estar fazendo ali o afastamento do anjo, ou o enfraquecimento em alguns casos, né, ou a entidade, fazendo o afastamento da entidade, em alguns casos, fazer já logo de primeira, ele, consequentemente, né, obviamente, em alguns casos ele já não passa já de primeira. Então é por isso que nesse caso, possuem-se assim algumas situações em que já fazer o primeiro afastamento, ele não vai, entendeu? Então, assim, muitas das vezes não é que o trabalho em si não funcionou, porque o trabalho ele fica ativo, entendeu? O trabalho em si ele fica ativo. Em alguns casos, o problema está no afastamento da proteção espiritual daquele ou daquela indivídua ou indivíduo. Então é por esse motivo em que, em alguns casos, o trabalho ele acaba aqui não funcionando por conta desse pequeno detalhe, que é o problema do afastamento do anjo da guarda da pessoa. Tá, aí você, no caso, pode ser que pense assim, mas por que você, ou por que os outros dirigentes já não fala isso logo de cara na consulta? Porque em muitos casos não aparece esse detalhe no jogo, entendeu? Então assim, o jogo ele vai mostrar pra gente o quê? Que possuem caminhos, entendeu? Eu tô me colocando junto nisso daí porque já aconteceu no caso e vira e mexe acontece isso daí da pessoa falar, nossa, mas por que você não me avisou isso antes de eu pagar o trabalho? Que é por conta disso daí. Porque no jogo ele não aparece. O anjo vai sair mesmo? Ou o anjo não vai sair? Entendeu? Então eu acredito que muitos dirigentes também passem por essa situação. Que precisa, no caso, estar fazendo um reforço. Nesse caso, precisa estar fazendo um reforço. Mas é o reforço do afastamento do anjo de guarda da pessoa.
entendeu? Pro trabalho que você pagou, no caso, para ele poder estar passando, porque senão o trabalho em si ele não vai passar enquanto o anjo, a entidade, o demônio, ele não sair de perto, entendeu? Então é por isso que muitas das vezes acontece, de muitas pessoas também tá me perguntando a mesma coisa, que já pagou 300 trabalhos até hoje, nunca deu certo e vai tentar comigo mais uma vez. Então eu quero esclarecer isso daí pra você. Muitas das vezes, eu pelo menos eu sou muito direto. Eu quando faço a consulta da pessoa, se eu ver que o problema no caso do anjo de guarda, eu falo assim, não, então você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá e você vai falar pro teu dirigente que precisa fazer um afastamento do anjo de guarda ou o afastamento da entidade. Ah, mas ele já fez isso no trabalho. Paga um reforço pro cara lá, porque daí isso aí vai resolver o teu problema. Então, muitas das vezes, o problema em si tá na entidade guardiã. E não está necessariamente no trabalho que você pagou. Entendeu? Muitas pessoas, quando pagam trabalho para mim, porque no caso eu tenho bastante clientes, então assim, eu pelo menos, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, olha, o teu negócio precisa estar fazendo um reforço, mas é um reforço no afastamento da entidade, do anjo, enfim, para poder, no caso, estar tirando aquela entidade de perto, para tirar aquele anjo de perto da pessoa, pro teu trabalho poder estar passando. Então, assim, muitas das vezes a pessoa pensa assim, nossa, pra mim nada dá certo, pra mim nada funciona, pra mim não adianta ficar tentando porque pra mim não funciona nada, porque eu sou muito azarado, sou muito azarada, porque eu já paguei 300 trabalhos até hoje nunca deu certo, blá 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 blá. Gente, a pessoa precisa ter paciência, porque não adianta você querer ter tudo, né, para ontem, no caso. Como nós estamos lidando com o ser humano, e nós estamos lidando com a parte espiritual, você precisa entender que é todo um processo. O negócio não é no estralar de dedos, tudo da noite pro dia, entendeu? A espiritualidade não trabalha da maneira que você quer. A espiritualidade trabalha da maneira que eles querem, o que eles podem atingir aquele ser humano. Um trabalho de amarração amorosa ele é completamente diferente, por exemplo, de um trabalho de separação e de um trabalho de destruição. Porque um trabalho, quanto um quanto o outro, eles são trabalhos diretos. Eles não precisam da permissão espiritual para eles poder estar atingindo aquele sujeito, aquela sujeita ou aquele casal em si. Entendeu? Então, como eles são uns trabalhos imorais, totalmente imorais, eles não precisam da permissão espiritual para eles poderem estar atingindo o ser humano. Então, eles já são trabalhos diretos, eles não precisam que a espiritualidade permita com que aquele trabalho em si passe, entendeu? Então, tem todo um diferencial por trás da magia, digamos assim. Outra coisa que eu quero estar comentando com vocês é o seguinte, quando a gente vai fazer um trabalho de amarração amorosa, eu, pelo menos, costumo perguntar para a pessoa o seguinte, você ama a pessoa verdadeiramente ou você quer fazer o trabalho de amarração, por exemplo, por vingança? Você quer se vingar da pessoa ou você ama a pessoa verdadeiramente? Muitos vão dizer assim, mas é lógico que se eu estou pagando um trabalho porque eu amo a pessoa. Não. Tem pessoas que são orgulhosas, tem pessoas que não admitem que a outra pessoa tenha terminado com ela. Nesse caso, não é um trabalho de amarração amorosa convencional. Talvez seja por isso que o teu trabalho também ele não tenha funcionado no caso até hoje. Porque é o seguinte, quando você faz um trabalho de amarração amorosa, você precisa estar fazendo com total amor pela outra pessoa. Você precisa estar fazendo um trabalho aonde você tenha absoluta certeza que você ama a pessoa verdadeiramente. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão pagar trabalho de amarração amorosa, eu vou puxar para mim mais uma vez, porque isso é uma coisa que realmente acontece,
A pessoa ela vai fazer um trabalho de amarração amorosa e ela começa, porque não, eu não admito que ele, no caso, ou ela tenha terminado comigo dessa maneira. Não. Porque eu até hoje sempre fui eu que terminei. Nunca foi a outra pessoa que terminou comigo, sempre fui eu. Né? Sempre fui eu que terminei com as pessoas. Eu que estou acostumado ou acostumada a terminar com as pessoas. Não porque eu não admito que ele tenha terminado comigo para ter ficado com a outra pessoa. Eu não admito isso. Eu não admito que ele ou ela tenha terminado comigo para me deixar para ficar com uma pessoa mais feia do que eu. Entendeu? Isso é forte, mas é o que mais acontece quando as pessoas vão me procurar para pagar um trabalho de amarração amorosa. Porque é o seguinte, pessoal, se a tua situação for parecida com isso, ou muito semelhante a isso, talvez tenha sido por isso também que teu trabalho até hoje não funcionou. Porque se você estiver fazendo um trabalho de amarração amorosa convencional para uma situação como essa, o trabalho nunca vai dar certo. Porque não é desse jeito que vai funcionar. Porque quando a gente vai fazer um trabalho para uma pessoa que ela é orgulhosa, né, que eu vou dizer orgulho, mas pro teu lado, digamos assim, você não admite, no caso, que a outra pessoa termine com você porque você quer agora se vingar dela. Ou por um outro motivo, a outra pessoa fez você sofrer muito, né? Tipo, a outra pessoa só judiou de você, traiu você, humilhou você, esculhambou você, enfim. Não é um trabalho de amarração amorosa convencional. É um trabalho de amarração amorosa incluso quebra de orgulho, incluso fechamento de caminho pela linha amorosa da pessoa, porque a pessoa se acha a primeira bolacha do pacote. Enfim, vai ser qualquer outro tipo de trabalho menos amarração amorosa convencional. Tá, mas é uma amarração amorosa? Sim, é uma amarração amorosa, mas possui, no caso, algo a mais. A consagração de um trabalho como esse é diferente. A consagração de um trabalho para essa finalidade, para uma situação como essa, é diferente. Então não é convencionalmente um trabalho de amarração amorosa comum. Entendeu? Então, isso daí, você fazer um trabalho simplificado, né, fazer uma amarração amorosa convencional, não é dessa maneira. Não é por isso que o teu trabalho, talvez até hoje também, não tenha funcionado. Então, quando a gente vai fazer um trabalho como esse, para uma pessoa com uma situação parecida com essa, a tendência do trabalho é dar certo. Agora, se você faz um trabalho comum, se você faz uma amarração amorosa normal, digamos assim, a amarração amorosa ela não vai funcionar para uma situação como a tua, porque o teu problema é diferente. Então é por isso, no caso, que a gente tem que jogar para a gente poder ver tudo isso. Então, se você faz, no caso, um trabalho de amarração amorosa normal para uma situação como essa, isso daí vai atrapalhar muito. Por quê? Porque numa situação como essa não é um trabalho de amarração amorosa convencional. Entendeu? Então é por isso que, talvez, no caso, o teu trabalho não tenha funcionado até hoje, no caso, porque a entidade, ela em si, ela não vai trazer, no caso, o teu amor para você, tendo em vista, no caso, que a entidade vai entender que o teu trabalho é uma amarração comum, não tem nada demais. Então a entidade vai perceber o que não, mas é uma pessoa que ela quer vingança, ela quer uma amarração junto com vingança. Tem o trabalho de amarração que está consagrado aqui para mim, não é para isso, é só para amarrar. Entendeu? Então a entidade vai olhar aquilo ali e vai perceber, não, mas eu vou amarrar, mas a pessoa é assim, 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 assim. Não é assim que funciona, não é assim que faz. Isso aqui está errado. Entendeu? Então agora, se o trabalho estiver completo, incluso quebra de orgulho, incluso para a pessoa ficar mais humilde, incluso o adoçamento, incluso a submissão, incluso tudo, uma consagração diferenciada, a entidade vai olhar aquele trabalho e vai falar, não, agora o trabalho está certo. Então agora o trabalho vai funcionar porque o trabalho, o ritual está consagrado certo, o material está certo, está tudo oferendado certo, então não tem motivo, no caso, para o trabalho não funcionar. Então, se você, vamos supor, eu vou repetir, se você vai fazer um trabalho, não faça um trabalho por
vingança, porque fazer um trabalho por vingança, o ritual, ele não vai funcionar. Não queira se vingar de uma pessoa fazendo somente um trabalho de amarração amorosa convencional. Se você quer se vingar da pessoa, se você quer que a pessoa venha se rastejando para você, se você quer, no caso, que a pessoa pague tudo que ela fez, é um trabalho de amarração amorosa, incluso um ritual para se vingar da pessoa. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Dá resultado? Dá resultado. Mas é uma amarração amorosa diferenciada com um outro tipo de material. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você me assistiu até aqui, não deixe de estar dando seu like, de se inscrever aqui no canal se você for novo. E qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!